Bom dia a todas e a todos, aos colegas da mesa, professor Roberto Silvério, desculpa a minha voz não está muito boa, professor José Flávio Sombra Saraiva, professor Vanicleia Silva Santos e Wanda Lúcia Praxedes. Minhas primeiras palavras são certamente de agradecimento ao Dr. Vincent Dufourny, representante da Unesco no Brasil, à professora Nilma Lino Gomes, coordenador geral do Programa Ações Afirmativas da UFMG, pelo convite para participar desse lançamento da coleção completa da História Geral da África em língua portuguesa. Acho que pessoas certas, no lugar certo, na representação da Unesco e no Ministério da Educação, entenderam que esse momento era um momento oportuno para editar essa coleção e colocá-la ao serviço da população brasileira, dos educadores e dos estudiosos. Essa coleção não vai aproveitar apenas ao Brasil, mas também a todos os países africanos de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, sem esquecer o próprio Portugal, que colonizou o Brasil. O professor Walter Silvério, acho que ele desafiou o Orixá Tempo para que essa obra possa nascer tão bela no tempo recorde. Eu trabalhei com ele como revisor da coleção e não acreditava que a obra possa sair até o fim do ano. Recebia pressões da Unesco. Se estiver mentindo, o professor, o doutor Vincent pode me desmentir, pressões do Ministério da Educação. Eu dizia para ele, olha, o Walter disse para ele que essa obra, materialmente, não vejo como sair este ano. E saiu, está aqui. Então, se vocês me permitirem, eu peço uma palma de salva para ele. Bom, eu fui escalonado nessa mesa para falar de Brasil-África, heranças históricas e perspectivas contemporâneas. Mas não vejo como especular sobre esse tema sem me remeter, primeiramente, ao conteúdo da própria coleção, que, de certa forma, nos revela a existência dessas heranças históricas que durante muito tempo foram negadas aos africanos e a seus descendentes da diáspora. Grosso modo, a coleção revela ao mundo que tudo que foi negado à África, isto é, história, civilização, cultura, religião, ciência, tecnologia, filosofia, relações internacionais, intercâmbio comerciais, etc., que tudo isso existiu. Mais do que isso, sendo a África o berço da humanidade, é a partir dela que a história da humanidade começa e nela se desenvolveram as grandes civilizações que marcaram a história da humanidade, como a civilização egípcia. Evidentemente,
o tráfico negreiro, em consequência a escravidão, e depois a ocupação colonial, foram acontecimentos de grande envergadura que mudaram a história original da África. Mas isso não quer dizer que essa história não existiu antes, ou começou apenas a partir do tráfico ou a partir da Conferência de Berlim. Como a história de todos os povos, a da África tem passado, presente e continuidade. Porque essa história foi negada e quem a negou? Não foram os africanos vítimas da negação. Foram os ocidentais, por questões ideológicas e preconceituosas, e até mesmo por ignorância, que acabaram alienando a personalidade coletiva do próprio africano. Como a fizeram? Refrescando a memória, lembrar-se-á, o filósofo Hegel foi, sem dúvida, o primeiro pensador, nos tempos modernos, a conceber e interpretar racionalmente a história como dimensão fundamental da existência do mundo. Em outros termos, a história pensada ao mesmo tempo como modo de ser e como consciência desse modo de ser é o fundamento da própria existência. Ser, escrever Hegel, não é outra coisa que ter sido. Hegel dividiu a África em três partes distintas. A África setentrional, aberta ao Mediterrâneo e ligada à Europa. O Egito, que tira sua existência do Nilo e destinado a se tornar um centro de grande civilização autônoma. E a África, propriamente dita, fechada em torno de si e desinteressada à sua própria história. Essa África dita negra, Hegel vai excluí-la da totalidade histórica universal. E disse a respeito que o homem na África negra vive no estado de barbárie e selvageria que o impede ainda para fazer parte integral da civilização. A África, por mais longe que se remonta a história, ficou fechada, sem relações com o resto do mundo, em torno do seu ouro, de sua infância, fora da história consciente, sepultada na cor preta da noite. Na África negra, a unidade entre o homem, Deus e natureza ainda não foi rompida. Ora, o homem é só homem quando sabe distinguir o bem do mal. O espírito do africano é bem singular, pois pratica a magia no lugar da religião e da consciência da existência de um ser superior absoluto. Pratica o feticismo que faz com que eles colocam forças em quaisquer coisas que eles imaginam ter força sobre eles, tais como as árvores, pedras, figuras de madeiras. Além disso, eles comem carne humana. Partindo desses diferentes traços que determinam o caráter dos negros, Hegel conclui que a África é um mundo ahistórico, não desenvolvido, inteiramente preso ao espírito natural e por isso mesmo se encontra ainda ao começo da história universal. E como se encontrava ainda ao começo da história universal, isto é, da história geral da humanidade, a África foi rechaçada fora dela. No esquema da leitura da evolução da história feita por Hegel,
a consciência da temporalidade é um dado imediato da consciência. É a dimensão temporal da existência humana que Hegel não nega expressamente a sociedade negra da África. Mas para ele, esse nível é quase sem valor, porque a natureza orgânica não tem história. Viver na história e ter consciência de viver na história são duas coisas distintas e bem diferentes. Ter consciência de viver na história é, por Hegel, o privilégio próprio do homem, que tem liberdade. É isso, a historicidade, a apropriação da razão em sua determinação temporal e espacial, em sua evolução histórica, como uma totalidade cujo sentido é decifrável pela razão. A historicidade não é reconhecida aos povos da África, dita negra por Hegel, porque entre esses povos as coisas concretas, os acontecimentos, as produções do espírito não permitem captar o espírito que dirige a marcha racional do mundo, por causa da magia e do feticismo, dos sacrifícios humanos, da falta do Estado, da maldade do clima, da inhospitalidade dos lugares, das terras e dos solos. Hegel nega finalmente a África negra as três formas de historiografia ou maneira de fazer a história por ele distinguidas. A história original praticada por Heródoto, Tucídides e César, cujo conteúdo é necessariamente limitado. A história pensativa que transcende a atualidade, na qual vive o historiador e que trata do passado, mas é recuado como se fosse atual no espírito. Essa história dos historiadores se faz com materiais históricos, daí a importância da metodologia da crítica na elaboração, interpretação e exposição dos fatos históricos. A história filosófica, que pretende considerar filosoficamente a história universal, colocando à luz a relação entre o pensamento e o fato histórico. Afinal, dizia que a razão é helênica. Assim, o Ocidente, obediente ao dogma hegeliano, acreditou que a África não podia ser objeto de estudo historiográfico e inventou novas ciências capazes de aprender as sociedades primitivas africanas e não europeias, em geral, que ainda vivia entre o reino da fatalidade e não do espírito, da liberdade e do progresso. Assim nasceram a etnografia, simples descrição das etnias, a etnolinguística, estudo das línguas dos povos sem escrita, etnohistória, estudo do passado da sociedade primitiva, baseando-se principalmente na tradição oral, a etnofilosofia, estudo do sistema de pensamento, e não de filosofia, no sentido próprio do termo, da sociedade selvagem, primitivas, não civilizadas, a etnomusicologia, a ramo da musicologia que estuda a música das sociedades primitivas. Logo nasceram outras séries lexicais, tais como etnociência, etnopsicologia, etnobiologia, etnogeometria, etnomatemática, etc. Não sei quantos outros etnos vão nascer amanhã. Hegel dominou por muito tempo o pensamento histórico do Ocidente, notadamente em sua abordagem histórica dos povos não europeus. Felizmente, os historiadores contemporâneos renunciaram ao modelo da inteligibilidade hegeliana para analisar a transe da história em sua complexidade. Os trabalhos pioneiros do Leo Frobenius, Maurice Delafosse, Arthur Labiola, Jacques Maquet e tantos outros ilustram a ruptura com o pensamento hegeliano. Na filosofia da história, as obras de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique,
Le Mots et les Choses oferece alguns exemplos dessa ruptura epistemológica com o pensamento hegeliano. A obra que ora está sendo lançada reverte também o esquema da filosofia hegeliana, provando que o privilégio do ser humano em ter consciência de viver na história não é reservado à única humanidade europeia. Essa obra desenterra algo incontestável no passado negro-africano que foi negado: a África como berço da humanidade, relacionando-a na origem da própria história da humanidade. Como escreveu Cheikh Diop, membro do Comitê Internacional e autor do capítulo 1 do volume 2, consagrado à história da África Antiga, citação: é incômodo o fato de quase a totalidade dos estudiosos contemporâneos parecerem se recusar a relacionar a cultura africana com alguma origem antiga, com alguma civilização antiga que fosse. Parecia essa cultura suspensa no ar, acima do abismo negro do passado, como um esboço abortado, estranho ao resto do mundo. A África, reconhecida como berço da humanidade, e a civilização egípcia vinculada ao ser negro-africano, muda o esquema anterior, fazendo da África o primeiro marco da história da humanidade. Em consequência, reinicia-se a rehistorização, postulando um início e assinalando um fim, ou melhor, uma continuidade. O passado está na pré-história da África, que foi desenterrado, no Egito, que foi integrado, nos grandes reinos africanos que foram reconhecidos, contrariamente ao pensamento hegeliano. Os outros volumes da coleção não são os únicos livros de boa qualidade sobre a história da África. Tem-se obras individuais de excelente qualidade, algumas já traduzidas em português, outros escritos por brasileiros, como, por exemplo, a obra do embaixador Alberto Costa Silva. Mas a coleção, em seu conjunto, dá uma orientação geral à história da África, que era condenada a permanecer como uma história parcelar, sem unidade, feita de raros acontecimentos e dos povos sem passados, em certo sentido errantes, através do tempo até o seu desaparecimento, puro e simples, enquanto se espera o surgimento efêmero de outros povos que deixaria, por sua vez, alguns vãos traços. Uma das significações dessa coleção está no fato de que a história na África pode agora ser chamada de história da África. As 13 Áfricas no pensamento hegeliano deixaram lugar a uma única África. Essa visão unitária da África rompe com a visão etnologizante e monográfica para olhar a cultura, a história da África como um conjunto. Todos os volumes da coleção não deixam dúvida sobre a importância atribuída pela sociedade africana a seu passado, crescimento e desenvolvimento, como ilustrado pela arte pré-histórica, invenção das técnicas agrícolas e desenvolvimento da metalurgia, pela invenção das civilizações antigas, como a egípcia, que ocupa um lugar preeminente no início da história da África. Relações internacionais e difusão da tecnologia no contexto africano, extensão das relações comerciais e intercâmbios culturais, desenvolvimento dos reinos e impérios entre os séculos VII e XVI, recente envolvimento africano com o tráfico negreiro e suas consequências, as invasões internas na África do Sul e suas ramificações na África Central e Oriental, o fim do tráfico, os seus efeitos no comércio de escravos, a ocupação europeia e a resistência africana
a Segunda Guerra Mundial e a invasão da Etiópia. Finalmente, no último volume, analisa-se notadamente as lutas políticas desde 1945 que levaram às independências, o desenvolvimento do panafricanismo e o papel da África independente nos assuntos mundiais, a relação com os países capitalistas, socialistas e com os países em desenvolvimento, com a ONU e as perspectivas da África rumo ao novo milênio. O volume 8 é de uma grande importância para entender as dificuldades da África de hoje e seus desafios para os objetivos do milênio. Em toda a diáspora africana nas Américas, foi colocada em dúvida a identidade dos afrodescendentes, pois fizeram deles coletividades sem passados e tinham até vergonha de suas origens africanas. Comparativamente com outros grupos étnicos, os negros eram apresentados como desprovidos de um patrimônio cultural próprio, porque seus ancestrais, deportados da África, chegaram nus, sem trazer nada, tendo em vista que eram oriundos de um continente povoado de tribos selvagens e sanguinárias. Como não puderam trazer nenhuma bagagem cultural legada por seus antepassados, eles não podiam, consequentemente, possuir um verdadeiro passado criador de valores. Apesar de alguns raros estudiosos especialistas considerarem com crítica e reserva essas visões simplistas, para a maioria esmagadora das populações brancas das Américas, tratava-se de evidências incontestáveis. Os ancestrais das gerações anteriores, dos escravizados, viviam no mundo como no mundo dos animais, tendo apenas a preservação da vida como o único bem precioso que podiam transmitir a seus descendentes. O resto, isto é, as técnicas de produção dos bens, a ciência, a arte e a religião, era pobre, rudimentar, viciado, estático, sem progresso. Essas hordas e tribos viviam fora do circuito histórico que, através do tempo, ajudou a mudar as brilhantes civilizações. Trata-se, como vocês veem, de uma visão mítica, pois, enquanto se afirmava isso, os aportes culturais e civilizatórios africanos faziam parte do cotidiano das populações das Américas e eram percebidos ao olho nu. Os mitos, sabemos, são conjuntos sistemáticos de ideias construídos com objetivo e função de induzir, confirmar e justificar os comportamentos. Pois afirmar que os afrodescendentes são desprovidos de um verdadeiro passado histórico é uma concepção mítica, na medida em que racionaliza as atitudes de superioridade dos brancos e as condutas de discriminação racial. Certamente, a inexistência de uma herança cultural africana não era o único mito pelo qual se justificava a desigualdade das condições dos afrodescendentes. O outro habitualmente utilizado é o mito da inferioridade racial, baseado nas características físicas dos negros e que seria associado a um equipamento intelectual afetivo diferente dos brancos que os torna inferiores. Como se pode ver, os mesmos comportamentos de dominação e exploração econômica dos negros podem ser justificados tanto pelo mito de superioridade cultural dos brancos, pois eles têm um passado cultural criador, quanto pelo mito de sua superioridade racial, pois são mais inteligentes. Os dois mitos se somam para afirmar que o negro não tem passado cultural porque eles são racialmente inferiores. Algumas gerações de africanos afrodescendentes acabaram pela força da pressão psicológica sobre eles exercida, introjetando e naturalizando esse retrato negativo contra eles forjado. Daí a alienação de sua humanidade
muito bem analisado no clássico Pele Negra e Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Daí também a baixa autoestima, cuja persistência se observa até hoje. Precisou de tempo que as novas gerações de africanos e afrodescendentes pudessem começar a reivindicar sua herança cultural africana, que até então consideravam como motivo de vergonha e não de orgulho e prestígio. Essa história de reivindicação e reconhecimento público da identidade africana é bastante conhecida entre nós. Podemos acompanhá-las nos Estados Unidos, através do panafricanismo, na Europa, através do movimento da negritude, no Brasil, através do quilombismo, de mesmo movimento reunificado, até chegar à lei desde 1639. Hoje, as coisas são bem diferentes. Hoje, todos querem saber o que é essa herança africana e deve ser assumida e ensinada aos brasileiros de todas as cores. Daí a importância de fazer a ligação entre a história geral da África, a história dos afrodescendentes na diáspora, para captar a essência dessa herança africana, a fim de entender sua resistência e sua importância na política de reconhecimento das diferenças e, consequentemente, na construção de uma pedagogia plural e antirracista. No projeto original havia-se previsto 10 volumes dessa coleção. Um dos últimos versaria sobre a história da diáspora africana no mundo. Não sei se essa proposta deixou de existir, mas, na hipótese positiva, creio, no meu entender, que um único volume não será suficiente. Talvez possa precisar de mais uma coleção sobre a história da diáspora, com tantos volumes que precisar. Essa coleção contará o que a diferenciaria de toda a literatura existente na historiografia diaspórica no Brasil, com contribuições relevantes de jovens cientistas sociais, educadores, psicólogos, filósofos, historiadores, historiadoras, negras e negras emergentes. Como diz um ditado repetido agora pelo representante do Consulado Geral do Senegal, enquanto os leões não tiveram seus historiadores, a história da caça será contada sempre do ponto de vista dos caçadores humanos, que sempre serão os únicos vangloriados. Obrigado.